Como todo mundo já sabe, né, o Brasil ele é um país que ele é marcado aí pelo aumento generalizado de preços, né? Nós temos na história recente do país digamos assim, um equilíbrio, né, um controle da inflação muito melhor desde o advento do Plano Real, né? Mas o Brasil é um país marcado por uma economia com um aumento generalizado e frequente de preços, né? Então, a inflação ela é realmente um mal aí no nosso país, né? Ela prejudica o sustento de famílias, a subsistência nos lares brasileiros, né? O poder aquisitivo de consumidores, ela prejudica o acesso de cidadãos a serviços públicos e, obviamente, prejudica também as relações contratuais, né? E o adimplemento dessas relações contratuais. E aí quando eu estou falando de relações contratuais, evidentemente que eu também estou falando aí das relações contratuais advindas das licitações, né? As relações entre as empresas que com muito esforço ganharam a licitação e que agora realizam um contrato ali com o poder público, mas verificando que os problemas não se encerraram, né? Quer dizer, ela vai aí ter um risco, um potencial risco aí de aumento nos preços, né? E como é que a gente faz para contornar isso? Beleza? É, como que a gente faz para conseguir com que a administração pública conceda, ou melhor dizendo assim, quais são os nossos direitos, né? Quais são os nossos direitos? Esse é um tema bastante pertinente. Eu queria dar um recado aqui antes, pessoal. Se tiver algum bacharel em direito ou advogado assistindo a live, só para fins de esclarecimento, galera, essa live ela é destinada a falar de reequilíbrio econômico financeiro em contratos administrativos provenientes de licitações, tá? Eu não vou abordar aqui o reequilíbrio econômico financeiro típico das relações contratuais privadas, de contratos privados, contratos regulados aí pelo Código Civil, tá? Os contratos que são tema da live de hoje são contratos aí regidos pela Lei de Licitações, tá? Quer seja a lei antiga de licitações, a 8666/93, ainda em vigor, ou a nova Lei de Licitações, que é a Lei 14.133/2021. Beleza? E também esclarecer um outro ponto. A depender das perguntas, eu quero que vocês mandem perguntas, hein? Aproveitem aí a live para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Mas eu queria deixar claro aqui o seguinte: a depender do tema, tá? Se for algum tema polêmico, a gente vai responder ele por meio de story, beleza? A gente vai colocar nos nossos stories aí para alcançar o maior número possível aí de seguidores ou de pessoas que eventualmente não tiveram a oportunidade de assistir essa live por conta do horário, apesar que depois ela fica disponibilizada nas nossas redes sociais, ok? Muito bem, pessoal. Então, o que que acontece? Quando a inflação ela prejudica um preço que você já não consegue praticar com a administração pública, um preço que você se comprometeu lá atrás no momento da fase de lances ou no momento de negociação do pregão eletrônico, e depois esse preço você ganhou, você foi habilitado na licitação, né? A sua proposta foi aceita, você foi habilitado, você foi considerado adjudicado no certame e aí a licitação finalmente foi homologada. E aí você assinou uma ata de registro de preços se comprometendo a fornecer aquele item ou aquela mercadoria, enfim, aquele serviço por aquele preço que ficou registrado em ata, por exemplo, né? Pensando que seja uma licitação pelo sistema do registro de preços. O que que acontece? Com o passar do tempo, né? Para quem não sabe, o sistema de registro de preços, tá? Só fazendo um breve resumo aqui para quem chegou agora de gaiato no navio, aproveita e já se inscreve no canal, dá o seu like para fortalecer o vídeo, fortalecer o canal. Mas é o seguinte, se você não sabe o que que é sistema de registro de preços, eu vou esclarecer agora. O que que acontece, pessoal? O sistema de registro de preços é o meio pelo qual as licitações ela é celebrada de maneira que ao final, com a homologação do certame, o que você tem não é um contrato, mas sim um termo de compromisso assumido entre fornecedor e administração pública, ok? Entre empresa e administração pública, certo? Esse termo de compromisso ele vai vincular a sua empresa para aquilo que a gente chama de uma fase pré-contratual, ou seja, a administração pública a qualquer momento pode emitir uma nota de empenho, por exemplo, com o pedido
com o pedido de compra daquele produto arrematado pela sua empresa na licitação, ou ela pode mesmo até celebrar um contrato, de maneira que você se comprometa a entregar X quantidades daquela que foi registrada em ata durante o período de 12 meses. Então, para quem já está acostumado aí, a questão das licitações feitas por meio do sistema de registro de preços é que a qualquer momento você pode, durante os próximos 12 meses, a partir do momento que você assinou a ata, receber um pedido de compra ali, certo? E de maneira que, assim, esse pedido de compra, ele pode chegar num quantitativo da ata ali, que não é o quantitativo todo, então vamos supor, podem ter sido licitadas 300 unidades de uma determinada mercadoria e a administração pública apenas pedir 150 unidades, pedir apenas a metade, né? Ou pedir apenas 200 unidades, ou pedir apenas 100 unidades, ou pedir apenas 10 unidades, por exemplo. Ou, como às vezes acontece, a administração pode pedir a quantidade toda num único pedido. Ela pode fazer isso? Pode, né? Só que ela pode fazer isso no primeiro mês de vigência da ata, tá? Normalmente, se for um produto que ela está precisando muito, a tendência é que ela peça o quanto antes. Ou ela pode pedir aquele produto, aquela mercadoria que você venceu na licitação, ou mesmo contratar uma parte do seu serviço no 5º mês de vigência da ata, no 7º mês de vigência da ata, no 11º mês de vigência da ata, quer dizer, faltando um mês aí para a ata vencer, né? Pensando que seja uma ata de 12 meses. E daí, o que acontece? Você vai sentir a necessidade de pleitear, de fazer um pedido de revisão de valor para recompor aquele preço arrematado na licitação. Porque aquele preço tá que nem aquela música do Lulu Santos, né? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia, né? Então, quer dizer, você tinha um preço X e aquele preço X não é mais aquele preço. O preço aumentou e agora, para você comprar aquela mercadoria e revender, você vai pagar mais caro do que na época da licitação. Esse tipo de situação é comum, tá? Isso pode não acontecer com a sua empresa numa situação, por exemplo, que você vier a ter estoque daquela mercadoria, tá? Então, ter estoque da mercadoria vencida na licitação é uma boa estratégia para se livrar do advento aí da inflação, do aumento do preço, ok? O problema é que você, fazendo um estoque de tudo que foi licitado, você corre o risco da administração pública não pedir também um quantitativo todo. E aí você vai ter que liquidar aquele restante do estoque de alguma outra forma, vendendo no mercado privado, vendendo numa outra licitação, vendendo numa dispensa de licitação, por exemplo. Ok?